Então Davi disse a Deus: pequei gravemente com o que fiz. Agora eu te imploro que perdoes o pecado do teu servo, porque cometi uma grande loucura. Ou seja, o rei Davi, este homem segundo o coração de Deus, o próprio Senhor testemunhou sobre o caráter, sobre o coração quebrantado de Davi, sobre essa vida que constantemente buscava, consultava a direção, o caminho que deveria ser seguido. E agora, nesse texto, Davi está confessando o seu pecado que foi gravíssimo diante de Deus. No capítulo 21 do primeiro livro das Crônicas, nós encontramos escrito assim: Satanás levantou-se contra Israel e levou Davi a fazer um recenseamento do povo. Ou seja, Davi decide contar o seu exército, contar o seu povo. E isto por demais desagradou o coração de Deus. Por quê, irmãos? Davi está com esta atitude demonstrando autossatisfação e falta de confiança em Deus. E com a sua autoridade, com o seu poder de rei, neste momento, ele não ouve ninguém. Parece que ele é tomado por uma cegueira, por uma decisão obstinada, ao ponto de Joabe, o seu general, este que era um homem muitas vezes levado por suas paixões, por sua carne, sem graça, sem misericórdia no coração, Joabe percebe que o que Davi resolveu fazer era algo absurdo diante de Deus. O próprio verso 3 vai afirmar isso para a gente. Joabe, porém, respondeu: que o Senhor multiplique o povo dele por 100. Isso já era uma promessa de Deus. Ó rei, meu senhor, não são, porventura, todos eles súditos do meu senhor? Por que o meu senhor deseja fazer isso? Por que deveria trazer culpa sobre Israel? No outro contexto, irmãos, é verdade que nós vamos encontrar no primeiro livro de Reis, se não me falha a memória, no capítulo 24, o Senhor, com o seu coração aborrecido por causa de Israel, e Deus, no entendimento, em uma leitura um tanto quanto equilibrada, nós vamos entender que Deus permite que Satanás opere, possa agir. E ele encontra no coração de Davi, neste episódio, neste contexto, um coração um tanto quanto marcado por soberba. Alguém que já não está se gloriando no Senhor e decide mandar contar aquele exército. E isso causa uma atitude de ira no coração do nosso Senhor. Irmãos, quando eu penso no que está acontecendo em nosso país, eu fico preocupado, pois não são poucas as vezes que temos observado também homens, servos de Deus, servas, pessoas imbuídas em cargo eclesiástico, de autoridade, e agora, diante desse contexto político, politizado, onde os ânimos estão acirrados, gente de um espectro e de outro espectro, tem
assumido posturas, muitas vezes marcadas por esse pecado chamado soberba. E estão atrás de números, estão atrás de seguidores e querem, porque querem, através da força, do ativismo, estabelecer os seus campos de vitória, os seus projetos pessoais. Isso é muito perigoso, irmãos. Isso, com certeza, também está entristecendo o coração do Senhor. Com isso, para que você não venha editar ou fazer uma interpretação equivocada daquilo que eu estou dizendo a partir desse texto, deixe eu esclarecer. Irmãos, todos nós, enquanto cidadãos brasileiros, em uma sociedade onde se preza ou se deveria prezar pelo Estado democrático de direito, eu e você, nós temos os nossos direitos constitucionais. Porém, há de se ter muito cuidado quando o coração de um líder, o coração de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, começa a depositar toda a esperança, todo o êxito, toda a vitória neste ou naquele outro. Isso é muito perigoso. O texto está trazendo para nós esta verdade, em que em um dado momento Davi manda contar. Em um dado momento Davi acredita o seu poderio, o seu domínio, o seu bem-estar enquanto rei de Israel, enquanto uma nação que estava em paz, no seu poder bélico, em seu exército, no número de pessoas que estavam prontas para servir. O texto sagrado diz que Joabe então traz o relatório para ele. E parece que hoje os homens estão atrás de relatórios. Quantas pessoas vão me apoiar? Quantas pessoas vão seguir o meu pensamento? Deus está de fora. Deus foi excluído. Não é mais o Senhor que vai à frente do seu povo. E o texto então diz no verso 4, porque Davi neste momento já não está com o seu coração inclinado, com o seu coração dobrado, curvado diante do Senhor Todo-Poderoso, mas ele tem uma crença, ele tem uma confiança, ele tem uma autossatisfação enquanto rei, enquanto administrador, enquanto alguém que também já foi um general de exército. Entendo o número, entendo soldados. É possível continuar reinando, é possível continuar tendo êxito, ganhando as vitórias, esquecendo-se de que todas as vitórias que Deus havia dado a Israel através da vida dele foi o próprio Deus. Lembram? Contra Golias, ele diz: olha, Golias, você vem contra mim com espadas, com lanças, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Mas neste momento, o rei Davi havia esquecido que o dono da vitória, o Senhor da guerra, era Yahvé. E o texto sagrado, no verso 4 do primeiro livro das Crônicas, então traz à tona para nós o desejo, a satisfação, o prazer, a confiança do rei, quando diz: mas a palavra do rei prevaleceu, de modo que Joabe partiu. Ou seja, o seu general diz para ele, chama a atenção, tenta despertá-lo, dissuadi-lo de não continuar com aquele projeto carnal.
que estava ofendendo a santidade de Deus, mas por ser rei, por ser monarca, ele não ouve, ele não escuta. Irmãos, quando eu e você estamos na rota da soberba, é muito difícil a gente escutar, muitas vezes, aquelas pessoas que, de alguma forma, ocupam cargos, por assim dizer, inferiores ao nosso. É difícil demais. Somos tomados por soberba. Eu não sei se vocês se recordam quando Naamã, general, homem a quem Deus tinha dado muitas vitórias, porém o texto diz, no segundo livro dos Reis, no capítulo 5, que ele era leproso. Uma menina disse: olha, se o meu Senhor estivesse na presença do rei, ou do profeta que está em Samaria, ele seria curado desta lepra. A Bíblia diz que ele sai com uma comitiva, ele sai com riqueza, ele sai com prata, ele sai com ouro, vai até o rei de Israel, recebe uma carta, o rei rasga as suas vestes, fica preocupado. Vocês estão buscando ocasião. Eliseu fica sabendo, pede para eles irem até ele. E a Bíblia diz que o profeta Eliseu nem recebe Naamã, apenas dá uma ordem, manda ele descer 7 vezes no Jordão. Ah, irmãos, aquele general de exército, aquele homem famoso, aquele homem com uma reputação muito acima da média em seu país, ele se acha o tal. Quem eu descer nessas águas barrentas? Esse profeta nem sequer me ouviu, ele não se aproximou. Queridos, Naamã é tomado por esse sentimento de arrogância, de altivez, mas graças a Deus que neste episódio de 2 Reis, no capítulo 5, Naamã foi mais sábio do que Davi. O texto sagrado diz que os seus servos disseram: mas se ele te pedisse alguma coisa difícil, mas o pedido é para descer 7 vezes, isso não vai te cansar, isso não vai machucar, isso não vai diminuir você. E aí ele diz, o texto diz que ele desceu, irmãos, ele foi restaurado. A Bíblia diz que um coração quebrantado e contrito, o próprio salmista vai escrever isso. Davi, em Salmo 51, no verso 17, ele aprendeu a lição. Um coração quebrantado, um coração esmagado pela santidade, pelo amor de Deus, um coração arrependido. Deus não rejeita, irmãos, e Naamã foi restaurado. Mas o texto sagrado está dizendo: mas a palavra do rei prevaleceu, de modo que Joabe partiu, percorreu todo Israel e então voltou a Jerusalém. Joabe apresentou a Davi o relatório com o número dos homens de combate em todo Israel. Havia 1.100.000 homens habilitados para o serviço militar, sendo 470.000 de Judá. Números, irmãos. 1.000.000. 1.000.000 é um número, assim, muito expressivo. E aquilo deve ter gerado, inflado o coração do rei. Me preocupa, irmãos, o que está acontecendo no nosso país. Homens, servos de Deus, estão atrás de números, a fim de mobilizar muita gente, confiando que esse número, depositando toda a esperança em números, em massas, em gente fanível, vulnerável, que os seus planos, que os seus desejos, que os seus sonhos democráticos, comunistas, de esquerda, da democracia social, de direita, seja qual for o espectro, você pode enquanto cidadão. A questão é, irmãos, que a igreja do Senhor não pode depositar a sua fé, não pode voltar e se inclinar de uma forma idólatra, irmãos, diante de homens
diante de espectros políticos, e nós temos observado isso, é muito perigoso. E Davi, irmãos, homem segundo o coração de Deus, foi tentado e cedeu aos desejos que já estavam em seu coração. Porque o Senhor diz que é do meu coração, é do seu coração, que surgem, que nascem, o nascedouro do pecado, irmãos. Satanás pode tentar, mas ele tenta algo que já existe em meu e no seu coração. Neste caso, no coração de Davi. Davi queria saber, irmãos, conhecer o efetivo do seu exército. Queria saber o poder de combate que ele tinha. Davi estava se fiando no número do seu exército. Isso foi lamentável, irmãos. A Bíblia diz, mas Joabe não incluiu as tribos de Levi e de Benjamim na contagem, pois a ordem do rei lhe parecia absurda. Essa ordem foi reprovada por Deus e por isso ele puniu Israel. Até Joabe, irmãos, percebeu que essa decisão de Davi não tinha sabedoria. Essa decisão de Davi era idólatra. E o texto sagrado, essa ordem foi reprovada por Deus e por isso ele puniu Israel. Deixa eu te dizer uma coisa, meu querido irmão, servo de Deus, você que exerce liderança, cuidado, muito cuidado. Talvez esse número, talvez essa sua capacidade de atrair multidão, talvez este êxito, este sucesso, esse poder de ajuntamento pode gerar uma sensação de que você é o cara, você está acima da média, mas isso é perigoso. Depositar confiança em números, depositar a confiança no poder humano, se deixar levar pela autossatisfação. A Bíblia diz, essa ordem foi reprovada por Deus e por isso ele puniu Israel. Na sua soberania, Deus puniu Israel. E perceba, irmãos, eu sei que é difícil a gente mensurar aquele pecado de adultério, seguido de mentira e de assassinato que o Davi cometeu, trouxe estragos na sua família. Mas esse aqui, observe que este pecado de Davi, da autossatisfação, da falta de confiança em Deus, desta soberba, desta idolatria que o seu coração passa a celebrar o seu exército, a sua capacidade enquanto um estrategista, um homem de guerra, o seu poderio, a confiança no braço de Israel. Gente, assim, trouxe mais estragos no entorno de Israel do que o primeiro pecado. O texto sagrado diz, irmãos, que Deus envia uma resposta para Davi. Então Davi disse a Deus, pequei grandemente com o que fiz. Agora eu te imploro que perdoes o pecado do teu servo, porque cometi uma grande loucura. Eu fui nécio, eu fui um tolo. E eu não sou desavisado, eu já sabia disso. Gente, o orgulho, a soberba
precede a queda. O Senhor disse a Gade, o vidente de Davi: vá dizer a Davi, assim diz o Senhor, estou lhe dando 3 opções, escolha uma delas, e eu a executarei contra você. Gade foi a Davi e lhe disse, assim diz o Senhor, escolha entre 3 anos de fome, 3 meses fugindo de seus adversários, perseguido pela espada deles, ou 3 dias da espada do Senhor, isto é, 3 dias de praga, com o anjo do Senhor assolando todas as regiões de Israel. Decida agora como devo responder àquele que me enviou. Então Deus, na sua ira, disse, escolha guerra, fome ou peste. Como foi grave, irmãos, esse pecado de Davi, da soberba, da confiança em números, da autossatisfação. Davi respondeu, é grande a minha angústia, prefiro cair nas mãos do Senhor, pois é grande a sua misericórdia a cair nas mãos dos homens. O Senhor enviou assim uma praga sobre Israel, e 70.000 homens de Israel morreram. Gente, que tragédia. Que tragédia. Por causa desse coração soberbo. Irmãos, graças a Deus, o Senhor é cheio de compaixão, é cheio de misericórdia. O texto sagrado diz, Davi olhou para cima e viu o anjo do Senhor entre o céu e a terra, com uma espada na mão erguida sobre Jerusalém. Então Davi e as autoridades de Israel, vestidos de luto, prostraram-se, rosto em terra. Davi disse a Deus, não fui eu que ordenei contar o povo? Fui eu que pequei e fiz o mal? Pelo menos foi homem, assumiu, não atenuou o seu pecado. Senhor, foi eu que fiz isso. A transgressão é minha. Ó Senhor, meu Deus, que o teu castigo caia sobre mim e sobre a minha família, mas não sobre o teu povo. Depois disso, o anjo do Senhor mandou Gade dizer a Davi que construísse um altar ao Senhor na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi foi para lá em obediência à palavra que Gade havia falado em nome do Senhor. Os irmãos conhecem o fim dessa história. Ele compra aquele terreno de Araúna, ele paga, ele oferece sacrifícios e Deus queima aquele holocausto, mas não condena eternamente a vida de Davi, porque o Cordeiro, irmãos, recebeu a ira de Deus. O Cordeiro foi imolado por causa de Davi, por causa dos meus pecados e por causa dos seus pecados. Deus então desvia a ira de condenação eterna e nos perdoa em Cristo Jesus. Mas fica aqui, irmãos, esta mensagem para nós, que de alguma maneira estamos depositando a fé, depositando a confiança para o êxito, para os próximos dias, meses e anos, em nosso poder, em nossa capacidade, em nossa sabedoria, em homens. E muitos estão, tanto de um lado como do outro lado, dogmatizando projetos humanos, irmãos. Isso é abominável diante do Senhor, levando muitas vezes o povo de Deus ao pecado. Novamente, você pode exercer sua cidadania e deve, mas em nome de Jesus. É abominável ao Senhor.
É pecado contra Deus esta arrogância, esta soberba, este orgulho de confiar em nossos braços, de confiar em braços humanos, pecadores, falíveis. Isto é idolatria, isto é soberba. Isso não agrada ao coração de Deus, querido. É hora da gente parar. É hora da gente, com humildade, ouvir os Joabes, que Deus muitas vezes coloca ao meu lado, ao seu lado, a fim de que eu e você não continuemos com projetos, com decisões, com resoluções que aborrecem o coração do Senhor. Que Deus tenha misericórdia da minha vida. Que Deus tenha misericórdia da sua vida. Que o Espírito Santo do Senhor, através da sua palavra, possa dirigir os nossos passos de tal maneira que eu e você, servos de Deus, homem e mulher, tenhamos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que sendo Deus, verdadeiramente homem, o apóstolo Paulo vai dizer que ele se esvaziou a kenosis, ele abriu mão dessa majestade e se humilhou e foi obediente até a morte, e morte de cruz. A Bíblia diz pelo que Deus o exaltou. O apóstolo Pedro vai dizer que os humilhados, eles serão exaltados. Meu amado amigo, servo de Deus, pastor, pastora, servos, examine o seu coração. Vamos examinar os nossos corações. De tudo quanto se deve guardar, Provérbios 4:23, guarde o seu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Davi não guardou o seu coração. E houve essa tragédia em Israel. Mas graças a Deus, ele confessa o seu pecado, ele reconhece: a transgressão é minha, me perdoa, tem misericórdia. E Deus então, irmãos, volta novamente os seus olhos compassivos, misericordiosos, e naquele sacrifício, naquele holocausto, novamente, Davi consegue o perdão de Deus. Davi consegue novamente essa afinidade, essa intimidade, essa comunhão com o Senhor. E Deus recebe aquele holocausto, aquela oferta, derramando fogo sobre a oferta e não sobre Davi. O fogo da ira de Deus caiu sobre Jesus Cristo por causa dos meus pecados. De tal maneira, se confessarmos os nossos pecados, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Eu e você, em Cristo, somos aceitos por Deus. Talvez, não estou afirmando, você possa, nesta caminhada, ter assumido esse coração soberbo, orgulhoso. Ou quem sabe você está nesta rota, acreditando nos números, acreditando na sua força, no seu cabedal de conhecimento, no seu poder de ajuntamento, no seu carisma. Você consegue articular palavras, você consegue convencer pessoas. Há um número gigante que te segue. Cuidado, isso pode ser a sua queda. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Cristo, este que João disse, importa que ele cresça e eu desapareça. Em nome desse Senhor Jesus, o amado, o desejado de todas as nações, que o meu coração, o seu coração,
possa se voltar humildemente, quebrantado, seguindo o que disse Davi, um coração quebrantado e contrito, Deus não rejeita. Que o Senhor te abençoe, meu irmão. Que o Senhor te abençoe, minha irmã. Que Ele encha a sua vida da graça do Senhor Jesus Cristo. Que Ele abençoe a sua jornada. Que Ele proteja você nesta caminhada. Que a boa mão do Senhor continue sobre você, sobre os seus, sobre o seu ministério, sobre a sua caminhada. Continue confiando, depositando sua fé e a sua esperança no Senhor Jesus. Um forte abraço. Deus te abençoe.